Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Fala Montese. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a glutamina, que muita gente toma, mas não sabe por que toma, não sabe quanto tempo deve tomar e não sabe o principal motivo de estar suplementando. A gente tem aqui um exemplo de glutamina. Glutamina é um suplemento bem fácil de achar, né? Praticamente em qualquer lugar que você procurar você vai achar. Eu trouxe um exemplo de uma marca aqui que o Mercado Equilíbrio, mais uma vez, trouxe pra gente, e contando mais uma vez do nosso patrocínio do Mercado Equilíbrio, que tem tudo que você precisar de suplementação lá. Todas as vezes que eu vou me perco um pouquinho lá, até é difícil escolher tamanhas opções e qualidade da suplementação. Hoje a gente vai falar um pouquinho da glutamina, que é um aminoácido. E o que é um aminoácido? Aminoácido, eles são como se fossem fatias de proteína. Quando você pega uma proteína, né, uma carne, uma proteína, você pode fatiar ela em pequenos pedacinhos que são pequenos aminoácidos, né? Esses fragmentos de aminoácido têm diversas funções no nosso organismo. O aminoácido participa de parte estrutural, parte imunológica, produção de hormônios, tecidos, e é fundamental. A glutamina é um aminoácido que a gente considera condicionalmente essencial. O que é isso? Aminoácidos essenciais são aqueles que não são produzidos pelo nosso organismo, e os não essenciais, eles são produzidos, então a gente não depende da dieta. A glutamina, na maior parte das vezes, é um aminoácido não essencial. Nós temos capacidade de produzir, principalmente a partir de 3 aminoácidos que todo mundo conhece muito bem, que é a leucina, a isoleucina e a valina. O clássico BCAA, que muita gente toma também e não sabe por que toma. Mas por que a gente considera a glutamina um aminoácido condicionalmente essencial? Dependendo de algumas situações, tipo uma demanda maior do organismo, a gente precisa de uma suplementação. E a gente vai falar um pouquinho quais são essas demandas, mas basicamente um estresse, uma cirurgia, um grande queimado, são pacientes que têm um consumo de glutamina muito acelerado, e provavelmente a sua produção natural, endógena, não seja suficiente para suplementar o que o seu corpo precisa. Então, a glutamina classicamente é um combustível celular. As suas células gostam de glutamina, principalmente aquelas células que se reproduzem muito rápido. E aí a gente tem classicamente os enterócitos, que são as células do intestino, e as células do sistema imunológico. São células que multiplicam com maior velocidade, e quando a gente suplementa a glutamina, a gente pensa basicamente nela. Algumas pessoas tomam glutamina porque praticam academia, e aí a gente vai entrar em detalhe um pouquinho de ver que isso talvez não seja a principal indicação, mas é um suplemento muito comum na academia também, que você vê muita gente tomando creatina e glutamina. Você pergunta por que você toma? Não sei, porque dizem que é bom. Então, a gente vai trazer um pouquinho disso aí para desmistificar isso aí, qual que é a ideia da glutamina, quem deve suplementar, como suplementar. Alguns tecidos, né, basicamente a glutamina, ela tem uma função de ajudar na multiplicação celular, e ela tem uma relação também da amônia com o glutamato, e a gente vai explicar isso melhor para você entender qual que é a relação da amônia com isso. Mas o que eu preciso que você entenda no primeiro momento? Alguns órgãos têm a capacidade de produzir glutamina, e outros órgãos têm a capacidade de quebrar a glutamina, em dividir essa glutamina. Então, por exemplo, tudo depende de algumas enzimas. A glutamina sintetase, ela tem a capacidade de pegar o glutamato com a amônia e fazer a glutamina. E a glutaminase, ela faz a reação reversa, então ela quebra a glutamina em glutamato mais amônia. Por que você precisa saber disso? Porque, por exemplo, os músculos, eles têm pouca glutaminase, então eles têm uma capacidade de produção de glutamina muito alta. Glutamina está presente em maior quantidade, tanto no plasma, né, no sangue, quanto no músculo. Então o músculo é um grande produtor de glutamina. Os rins, eles são grandes quebradores de glutamina, porque é uma forma de produzir amônia. O rim entra com a questão da amônia, principalmente para livrar o excesso de nitrogênio. Então a gente já começa a entrar numa reação um pouquinho mais complexa, mas é importante vocês saberem que alguns órgãos produzem e outros órgãos não produzem. Eles são consumidores de glutamina, e o fígado, um grande órgão no nosso corpo, ele tem a capacidade de tanto produzir quanto degradar a glutamina. Mas vamos para a primeira e talvez a mais importante condição de suplementação de glutamina: intestino.
o intestino, se você perguntar para algumas pessoas por que eu tomo glutamina, porque faz bem para a imunidade. E realmente ela tem uma participação importante na imunidade. Por quê? Principalmente pela regeneração dos enterócitos. Eu gosto de falar que a glutamina ela participa colando as células, né? Colando os enterócitos. Então ajuda muito nos casos de permeabilidade intestinal aumentada, que a gente vai falar, e algumas síndromes, por exemplo, uma pessoa que tem muita diarreia, tem alguma alteração do trânsito intestinal, ela vai se beneficiar. Só que quando a gente fala em sistema imunológico, por que a gente fala em intestino? Porque realmente no intestino é a principal produção do sistema imunológico. A gente considera hoje o intestino um enorme órgão, né? Junto com a microbiota, o intestino ele tem essa função importante. Então ele produz enzimas, ele produz hormônios, ele produz células de defesa, produz neurotransmissores. A gente sabe que a serotonina, basicamente, a maior parte dela é produzida nos intestinos. Então, ajuda na absorção de nutrientes, né, de vitaminas, produção de macromoléculas. Só que quando a gente fala em intestino, é muito importante que você entenda uma coisa. A boca é por onde entra toda a nossa fonte de energia. Praticamente o nosso contato com o meio externo ele vem dos intestinos. E o intestino ele precisa ter uma importante função de barreira, porque você coloca comida no intestino, mas essa comida é contaminada, né? Seja pela mão, seja pela produção, seja por algum inseto que pousou. O nosso intestino ele precisa ser muito seletivo. Ele tem que pegar, ele tem que proteger a gente dos patógenos e ele tem que saber identificar o que é bom e absorver. Para isso, a gente tem uma função de barreira muito importante, onde vai controlar isso, o que é bom, o que é ruim. E eu gosto de explicar o intestino como se fosse uma casa, vários tijolinhos. Então você tem vários tijolinhos juntinhos. A glutamina é como se fosse o cimento. Quando você vai construir uma casa, você coloca um tijolo, coloca cimento, coloca um tijolo, coloca cimento, coloca um tijolo. Então é como se ela tivesse essa função de colar os enterócitos e fazer basicamente essa função de barreira, que é muito importante. Quando você tem falta de cimento, você vai deixar esses tijolos separadinhos, né? A gente chama essas fenestras de tight junctions, que são as junções por onde passam, né? São pontezinhas. Se você tiver uma fragilidade nessas tight junctions, você vai ter uma síndrome que a gente chama de síndrome de leaky gut, que é a permeabilidade intestinal. Aí talvez comece as principais doenças autoimunes comecem por aí. Então, quando você tem células separadas, onde você não tem uma seleção boa de barreira, você pode fazer com que entre restos de bactérias, restos de alimentos, proteínas e provoquem certos distúrbios alérgicos no seu organismo. Então, uma doença autoimune, uma tireoidite, alguma coisa, ela pode ter relação com isso, basicamente com essa função de barreira. Então, quando a gente suplementa glutamina, é quando você quer, como se fosse colocar mais cimento, aumentar essa barreira. Então, por exemplo, pacientes com doenças autoimunes, é muito importante você olhar para o intestino. A maior parte das doenças começam lá. Você vai ter alguma falha nessa barreira e aí você vai ter um sistema imunológico descontrolado. Por exemplo, se entra um pedaço de proteína, um pedaço de bactéria, alguma coisa na sua corrente sanguínea, o seu sistema imunológico ele se encarrega de reconhecer, identificar aquilo e tentar combater. Só que às vezes produzindo anticorpos contra isso, você acaba produzindo autoanticorpos contra a sua tireoide, por exemplo, que é basicamente o Hashimoto, contra a sua pele, por exemplo, uma psoríase. E qualquer doença autoimune, ela pode ter relação com essa entrada. Uma parte muito importante é que o intestino ele tem uma função que a gente chama de IgA, a produção da IgA secretora. A IgA secretora é basicamente essa função de barreira, onde você impede a aderência de bactérias ruins. Então, quando a gente fala de IgA secretória, que a glutamina ajuda muito nessa função, você vai pensar sempre na questão de desbiose. Então, a glutamina ajuda muito também em desbiose. Então, o que é desbiose? É quando você tem uma população bacteriana descompensada. A gente sabe hoje que o nosso organismo é formado por bactérias, até talvez seja uma das coisas mais importantes do nosso organismo. Antigamente não se considerava, hoje a gente quase considera o microbioma, né, como um órgão. Então a gente sabe que influencia no nosso apetite, no nosso metabolismo, no nosso desejo por alimentos, na nossa inflamação, na nossa absorção, tudo tem a ver com as bactérias. Então quando você estimula a produção da IgA secretora de forma adequada,
É como se você fizesse uma barreira contra as bactérias ruins, como você conseguisse fazer uma função de defesa melhor, impedindo a colonização de bactérias ruins e também a invasão bacteriana. A glutamina ajuda bastante nesse caso, seja por via oral, seja por via endovenosa. A gente pensa também na questão do emagrecimento, sabe-se que a maior parte dos pacientes hoje em excesso de peso, eles têm uma disbiose, a gente sabe disso, né? E principalmente uma desproporção bacteriana, que a gente sempre avalia entre os firmicutes e os bacterióides. A população acima do peso, elas têm uma predominância de firmicutes, que são um gênero de bactéria que que aumenta um pouquinho mais seu apetite, que diminui um pouquinho mais seu metabolismo. E os bacterióides, eles são bactérias que conseguem extrair melhor, como se extraísse menos calorias dos alimentos, diminuísse o apetite, melhorasse a vontade. E quando você suplementa glutamina, você consegue uma boa proporção entre firmicutes e bacterióides. Na verdade, você vai aumentar a proporção de bacterióides, ajudando muito na questão do emagrecimento. Então, sobre a questão do intestino, a gente consegue entender que pode ajudar na microbiota, pode ajudar nas células de defesa, pode ajudar na barreira pela IgA secretora, e a gente sabe que o estresse hoje é uma das maiores causas de alteração intestinal, principalmente pela questão da hipocloridria. Se você está estressado, né, sobrecarga, seja de trabalho, de preocupação, de problema, a produção de ácido clorídrico, que é uma das defesas do nosso organismo, diminui bastante, você acaba tendo uma população bacteriana maior. Então, pessoas com um alto nível de estresse, seja mesmo até do exercício, né, alguns tipos de exercício têm uma carga de estresse maior, a gente vai falar muito disso, pode ser causa de lesão intestinal, e às vezes a glutamina entra para alguns pacientes que têm uma sobrecarga nesse período aí de vida, né? Ela tem uma participação muito importante também no equilíbrio ácido-básico. Isso é interessante, por quê? Porque toda vez que a gente gera algum estresse no organismo, o seu corpo precisa avaliar isso aí, entre a produção, né, e a neutralização tanto dos hidrogênios, né, da acidose, quanto dos radicais livres. Ela ajuda bastante nesse ponto, porque na questão da síntese de aminoácido, ela ajuda. Então, por exemplo, uma questão que algumas pessoas confundem. A síndrome do overtraining, o que é o overtraining? São pessoas que treinam muito tempo. E a gente vai entrar basicamente nos exercícios de endurance, que são aquelas pessoas que vão praticar triatlon, vão treinar em alta intensidade, alta performance. A glutamina pode ser, sim, interessante para esses atletas. Mas aquela pessoa que faz exercício de curta duração, por exemplo, uma academia de 30, 40, 50 minutos, a glutamina não tem muito benefício em ser utilizado. Mas os atletas que utilizam 3, 4, 5 horas, né, praticam 3, 4, 5 horas de treino, a gente pode ter relação sim com o overtraining. E qual que é a questão disso? Esses pacientes eles costumam ficar muito doentes na relação do overtraining. Então, pacientes que treinam muito, descansam pouco, demandam muito do organismo, é comum você ter quadros de baixa imunidade e alto risco de infecções. Então, às vezes, esse paciente, quando ele está em período aí de pré-competição, que ele aumenta muito o treino, ele pode desenvolver algum quadro aí de doença infecciosa por conta de menor imunidade. E aí a glutamina sim ajuda, pode ajudar para esse tipo de exercício. Exercícios de curta duração não tem benefício comprovado na questão da glutamina. Uma coisa interessante também sobre a glutamina é que a glutamina ela tem uma relação com o glutamato. E a gente sabe que o glutamato é um excitatório do cérebro e ela também tem uma relação com o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que é um depressor do cérebro. Então, é muito importante vocês entenderem, porque quando a gente coloca glutamina, você pode ter uma repercussão cerebral do uso dessa glutamina, seja excitando, seja deprimindo. Quando a gente tenta colocar glutamina na vida do paciente, a gente quer um maior relaxamento, uma maior proteção e um estímulo GABAérgico, que a gente fala. Um estímulo onde o sistema nervoso central vai deprimir, vai relaxar, vai ajudar no sono, vai diminuir a ansiedade, vai ajudar muita coisa.
Porém, por exemplo, em alguns casos de pacientes, seja, por exemplo, o autismo, a gente tem que ter cuidado na conversão. Como a gente sabe que essa via é de mão dupla, o GABA vira glutamato e o glutamato vira GABA. Então, essa via de mão dupla, a gente precisa ter cuidado com alguns pacientes que não podem ter esse estímulo ou que já possuem um estímulo cerebral importante. Então, por exemplo, o autismo, às vezes a glutamina pode acabar sendo excitatório para esse cérebro e acabar prejudicando mais do que ajudando. A glutamina, toda vez que a gente fala em glutamina, a gente pensa também nos pacientes oncológicos. Por quê? Essa é uma discussão bem complexa. Você vai encontrar literatura falando contra o uso de glutamina e você vai falar literatura falando a favor do uso de glutamina. Quando que a gente vai pensar no uso da glutamina? Quando a gente precisa de lesão, reparar lesão tecidual. Por exemplo, o paciente que fez uma radioterapia. Próstata é muito comum, né? O homem faz uma radioterapia de próstata e ele acaba pegando o reto que está atrás da próstata, que não tem como você fugir muito. Na hora que você vai fazer a agressão actínica, né, da radioterapia, você pode pegar um pouquinho do reto que está logo atrás, e esses pacientes fazem muita retite actínica, e promove sangramento. Esse caso, ele pode ajudar. Mas o que é questionável? É questionável porque como a glutamina estimula a reprodução, reestimula a multiplicação celular, alguns cânceres podem responder bem à glutamina. Então precisamos ter cuidado, principalmente cânceres de pâncreas, leucemia, glioblastoma cerebral ou pulmão de pequenas células. Eles podem ter um aumento da sua replicação, da multiplicação, quando a gente suplementa glutamina. Então tem sempre esse questionamento, pacientes com câncer, vale a pena suplementar glutamina ou não? Na maioria das vezes a gente peca para menos, e somente em alguns casos muito pontuais, onde a gente tem lesão de intestino, a gente pensa na glutamina. Fora isso, a gente evita por conta do aumento do estímulo, né? A glutamina também tem uma função muito importante antioxidante, porque a glutamina ela pode aumentar o nível da glutationa. A glutationa é o nosso antioxidante mais poderoso e a gente não consegue suplementar a glutationa de forma oral. Ela tem uma meia-vida muito curta e a gente não consegue ofertar. Então, oferecemos sempre os precursores, seja a glutamina, seja o N-acetilcisteína, que também pode virar glutationa. Então, como antioxidante, é fundamental. Por isso que ajuda na questão desses atletas de endurance, de overtraining, porque eles vão gerar muito radicais livres, e você pode ajudar um pouquinho tanto na reparação do intestino quanto nos antioxidantes provenientes da glutationa. E onde que a gente consegue glutamina, né? A glutamina, ela tem basicamente fonte origem animal e vegetal. Classicamente ovos, carnes tem bastante, e a soja tem muito da fonte vegetal, né? O tofu é bem rico em glutamina. Então, quem que vai usar a glutamina? Nós, na prática médica, qual paciente que eu vou olhar e vou falar assim, você é interessante glutamina? Praticamente aqueles pacientes com alguma doença autoimune. Então, se você tiver algum estímulo, um Hashimoto, uma psoríase, algum quadro autoimune, pensamos no uso da glutamina como um reparo dessa permeabilidade intestinal. Alguns pacientes que têm FAM positivo, é muito interessante você tentar melhorar um pouquinho essa qualidade intestinal. E pacientes que possuem, às vezes, quadros diarreicos, tá? Então, o paciente que tem diarreia, ele tem perda de glutamina. É muito importante que você coloque glutamina para ajudar na reposição disso aí. Então, pacientes jovens, por exemplo, com quadro de osteopenia e osteoporose, pensar na glutamina. Atraso no crescimento e desenvolvimento é muito interessante para a gente melhorar essa força de reprodução do corpo. Pacientes com dificuldade em ganho de peso e ganho de massa também é muito interessante o uso de glutamina, ela pode ajudar. E um quadro muito comum nos dias de hoje são infecções de repetição. Então você tem pacientes com candidíase de repetição, infecções urinárias de repetição, herpes de repetição, verruga, furúnculos, quadro gripal, imunidade baixa. Seria muito interessante a colocar a glutamina de uma forma rotineira. Só que é o seguinte, eu vejo muito paciente, ou às vezes seguidores, falando que usam glutamina há 2, 3, 5 meses, 1 ano direto.
A gente não tem benefício do uso de glutamina contínuo, não faz diferença. Lembre-se que eu falei que ele é um aminoácido não essencial, seu corpo produz glutamina. Então, se você tem um estilo de vida tranquilo, não faz nenhum exercício de alta intensidade, não tem nenhuma doença, não tem diarreia, não tem alteração intestinal, não faz diferença você colocar glutamina em altas doses ou de forma contínua. Toda vez que a gente coloca glutamina para alguém, e eu gosto de usar glutamina de forma esporádica, umas 3, 4 vezes ao ano, eu gosto de colocar glutamina numa forma de 30 dias, durante um mês. Então, geralmente, quando você compra a glutamina, ele vem num pacotinho, né? Geralmente aí mais ou menos 300 gramas. Isso aí você vai encontrar sempre, né? Vou dar sempre a preferência para o Mercado Equilíbrio, onde você vai encontrar não só esse tipo de glutamina que eu coloquei, como diversas outras opções. E você vai usar geralmente um potinho, vai vir num potinho, num saquinho, e geralmente a dose é em torno de 5 gramas, tá? Então, quando você compra a glutamina, geralmente vai durar em torno de 1 a 2 meses a sua suplementação. Você pode usar de 5 a 10 gramas dia. Quando que você vai usar mais? Você vai usar mais se você tiver algum quadro intestinal mais significativo, alguma alteração, uma diarreia mais importante. Você pode até fracionar essa dose manhã e noite, ou tomar as 10 gramas de uma vez, e sempre por um período aí de 15 a 30 dias. Não tem necessidade de usar por longos períodos. Às vezes o potinho vai durar aí 2 meses, tudo bem, usa 2 meses, repete se você quiser 2, 3 vezes no ano, mas não precisa fazer uso crônico e prolongado. Eu vejo dos pacientes que eles relatam uma melhora muito importante da imunidade. Isso é bem nítido com alguns pacientes. Assim que a gente começa a suplementar a glutamina, o paciente relata, mas eu estou melhor, estou ficando menos resfriado, estou achando que a minha energia está melhor, estou me sentindo bem. Então a glutamina ela pode ser um suplemento fantástico, dependendo da indicação. O problema da glutamina é você usar de uma forma não necessária. Ela não vai te fazer mal, aminoácidos não fazem mal, a não ser que você trabalhe com altas doses, longos períodos, mas dificilmente ela vai causar alguma alteração no seu organismo, mas às vezes você está usando de uma forma desnecessária. Então, sempre que eu posso, pelo menos 2, 3 vezes ao ano, eu vou até o equilíbrio, pego a glutamina, geralmente eu gosto de alternar, mas a glutamina ela tem um sabor muito parecido das marcas mesmo. Eu sempre pego marcas diferentes para experimentar, você vai ver creatinas mais puras, melhores, mas eu vejo pouca diferença na prática, tá? Então, sempre oriento o paciente, compre qualquer glutamina que for mais acessível para você. Às vezes a diferença de preço é muito pequena e a diferença do sabor também é muito pequena. Eu, particularmente, gosto bem da glutamina, eu acho que ela tem um gostinho diferente, eu até gosto de tomar. E eu faço isso 2 a 3 vezes ao ano, tá? Como que você suplementa a glutamina? Sempre em jejum, sempre. A glutamina precisa ter contato com o seu intestino. Então, ou você vai acordar e tomar glutamina pela manhã, na minha opinião é a melhor forma, ou você vai tomar antes de dormir. Lembre-se que o ideal é que se você tomou de manhã, pelo menos nos próximos 30 minutos você não coma nada, e se você tomou à noite antes de dormir, que você tenha jantado pelo menos 2 horas antes. Ou seja, ela precisa de um intestino vazio, ela precisa ter contato com o intestino. Lembra que ela é o cimento. Toda vez que você pegar a glutamina para tomar, lembre-se que é um cimento. Então você vai pegar esse cimento e para o cimento funcionar, o tijolinho tem que estar exposto. Você não pode misturar o cimento no meio da obra. Não vai dar certo, vai atrapalhar, vai grudar cimento em todos os lugares. Você vai perder parte desse cimento que deveria estar revestindo os tijolos aí. Não tomar com bebida quente, tá? Então, nada de misturar em chá, em café. A glutamina perde a sua propriedade com o calor. Então, por ser um aminoácido, ela é mais sensível, né? Então, não misture com bebidas quentes. Glutamina é um copo de água, um scoop de glutamina aí, mais ou menos 5 gramas. Toma em jejum. Eu gosto muito pela manhã. Para mim é muito mais fácil, eu já associei a colocar a glutamina pela manhã. Então eu acordo, muita gente coloca no shot, né? Aquele shot, clássico shot da imunidade, que as pessoas colocam glutamina, colocam própolis, açafrão. A glutamina é clássica por isso, e ela dá um super poder, super resultado a esse shot, visto que ela tem realmente uma função de barreira intestinal e controle imunológico. Então, fica para vocês a dica da glutamina, aonde encontrar.
tá aqui sempre a nossa dica do Mercado Equilíbrio, onde vocês vão encontrar tudo relacionado à saúde, seja suplementação, seja alimentos naturais, sejam dicas de saúde. Como eu sempre falo, o pessoal do atendimento são sempre treinados, eu sempre passo lá, dou uma orientadinha, a gente conversa um pouquinho sobre suplemento, a gente tenta mostrar para vocês a melhor marca, a melhor forma, o melhor custo-benefício. Eles estão sempre brigando por bons preços, tá? Então todas as vezes que você vai, eu costumo passar em várias lojas de suplementos, eu vejo que lá sempre tem boas oportunidades e boas condições. Então fica a dica, a glutamina é um suplemento que eu gosto muito, trabalho bastante com os meus pacientes, prescrevo bastante e utilizo. Só tome cuidado em não rasgar o seu dinheiro e tomar de uma forma desnecessária. Glutamina faz diferença, alguns pacientes vão utilizar por mais tempo, principalmente os com alterações intestinais, doenças autoimunes, e lembre sempre de parar as agressões também, tá, gente? Isso é muito importante. Por exemplo, você que tem um Hashimoto e quer usar glutamina para cuidar do seu intestino, lembre-se de não ficar agredindo o seu intestino. Toda vez que a gente coloca algo para reparar, tem que parar de sujar, né? Então, diminuir o glúten, diminuir os industrializados, os adoçantes, os corantes, os conservantes, os lácteos, todos eles acabam de alguma forma agredindo o seu organismo. Então, para também não gastar, rasgar o seu dinheiro toda vez que você for tirar, que você for colocar glutamina, tem uma alimentação boa associada, senão você vai ficar limpando e sujando. Talvez o resultado não seja o ideal e você vai falar que a glutamina não funcionou. A glutamina é um fantástico suplemento, eu gosto, trabalho, prescrevo e utilizo bastante glutamina, mas da forma ideal, para a gente dar valor ao nosso dinheiro. E suplementação, sempre que possível, a gente vai alternando, né? Então, por exemplo, você que toma glutamina durante um ano, se você tirar isso aí, quebrar em 2, 3 vezes ao ano, você pode tirar esse investimento seu, passar no equilíbrio e buscar outros suplementos que podem te ajudar. Você pode colocar um ômega, pode colocar alguma vitamina e ajudar no seu organismo. Lembre-se que nada é para sempre, tá? E nada é rotineiro. A gente faz da melhor forma possível, da forma que o seu corpo precisa e da sua forma, do seu momento de vida. Às vezes está um pouquinho mais sobrecarregado, um pouquinho mais estresse, um pouquinho mais intenso os treinos, você pode ajudar a lançar a mão da glutamina para ajudar. Então fica a dica desse famoso e excelente suplemento, gosto bastante, prescrevo e indico. Você sabe onde encontrar, busque no Mercado Equilíbrio, vai ter lá bastante ofertas e marcas para vocês. Então, glutamina, fica aí esse excelente episódio e suplemento.